Tá. Tá aqui uma hora, tá? Como se você já estivesse gravando há uma hora. Não sei, eu não tinha colocado aqui para gravar. Agora que eu coloquei. Todos vocês estão vendo? Uma hora e... Para mim Eu acho que aparece esse 32 1 hora é só o minutos. tempo de duração da chamada. Ela colocou para gravar agora. É, eu coloquei para gravar O meu agora, está né? entrando Ah, tá. 37 minutos de gravação. É, eu mando depois os slides que estão faltando. Se bem que a gente está no comecinho ainda, mas tudo bem, né? Então vamos lá. Agora está gravando, tá? Então, os modelos de causalidade. Então, o que é a causalidade? É a relação causa e efeito entre duas coisas, né? Então, é a relação na qual um determinado fenômeno é consequência do outro, esse outro é a causa, tá certo? Então, um fenômeno acontece porque tem uma causa, né? E esses modelos de causalidade, existem dois tipos de modelos de causalidade, que é a tríade epidemiológica e as causas componentes ou componentes causais. O que é isso? Então, esses dois modelos de causalidade são, o primeiro deles é a tríade epidemiológica. O que é a tríade epidemiológica? Vocês já ouviram falar isso, né? Várias vezes, ou não? Então, existe. Então, para que aconteça uma doença. Então, é um modelo tradicional de causalidade de doenças transmissíveis. Você tem o agente, você tem o hospedeiro e você tem o ambiente, tá certo? Então, esse modelo, essa tríade epidemiológica, é um modelo tradicional, né? Aonde a doença é o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente, tá certo? Então, nesse modelo da tríade epidemiológica, que se baseia a cadeia da infecção, né? Então, você tem o agente que vai infectar o hospedeiro suscetível, tá? E através do ambiente, tá? Ele pode sair, então, ele pode, através do ambiente, infectar um hospedeiro suscetível, tá? Então, você tem um agente, o hospedeiro e o ambiente. E essa tríade epidemiológica é um modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis, né? Então, você tem uma causa e um efeito. Você tem um agente e tem o hospedeiro, que vai se infectar, tá? Então, essa é a tríade epidemiológica, que é um modelo de causalidade. E a gente tem um outro modelo de causalidade, que esses componentes causais, né? Então, o modelo dos componentes causais, ou causas componentes, tanto faz, tá? É um modelo multicausalidade, onde, conforme esse modelo, a doença se produz por um conjunto mínimo de condições que agem em sintonia, tá? O que quer dizer isso? Ele confere esse modelo, não é necessário nesse modelo, então, identificar todos os componentes. Então, é um modelo com multicausalidade, são multicausas, né? Então, não é só que nem a tríade. Epa, o que aconteceu aqui? Não é só como a tríade epidemiológica, né? Que você tem o agente, o hospedeiro, né? É como se ele fosse, a tríade epidemiológica é como se ele fosse unicausalidade, né? Tem só o agente que vai causar infecção no hospedeiro. A multicausalidade é aonde existe um conjunto mínimo de condições que agem em sintonia. Por exemplo, existem, então, na verdade, você tem nesse modelo, você tem que vários componentes, né? Um conjunto de componentes que vão identificar, que vão causar essa doença. Mas você não precisa identificar todos esses componentes de uma causa, todos os componentes que causam essa doença,
para efetivar a prevenção eficaz, tá? Porque só a remoção de um desses componentes, bloqueia a interação com outros e previne a ocorrência da doença, tá? Então, por exemplo, uma Cecília, pessoa fala... oi, teu slide desapareceu, você não está compartilhando. Carambolas, tá complicado. Vamos lá, pronto, já deu. Apareceu? Deu? Tá vendo, Valéria? Agora apareceu. Então, tá bom. Então, vou falar de novo. A multicausalidade, então, na tríade epidemiológica, que é o modelo tradicional, você tem uma causa e você tem a doença, né? A causa é a bactéria, é o agente, você tem o hospedeiro, vai causar a doença. Na multicausalidade, você tem um conjunto mínimo de condições que agem em sintonia e vão causar a doença, tá certo? Agora, para você fazer a prevenção dessa doença, quando é na tríade epidemiológica, se você acabar com a agente, você acaba com a doença, tá certo? Agora, no modelo da multicausalidade, você não precisa conhecer todos esses sintomas, todos esses não é sintomas, todos esses componentes, tá? Para você conseguir fazer a prevenção eficaz, né? Bastando para isso você fazer a remoção de um só dos componentes que vai bloquear a interação com os outros e prevenir a ocorrência da doença, tá? Então, por exemplo, você tem uma doença, você tem, vamos supor, uma pessoa que tem um problema de saúde porque ela tem uma deficiência no sistema imunológico dela, vamos supor assim, tá? Então, se você for tentar... então, ela é bastante suscetível a vários tipos de doença, porque ela tem um problema no sistema imunológico. Se você conseguir reverter esse sistema imunológico dela, se você fazer com que ele seja novamente um sistema imunológico que funcione, tá? Você não vai precisar fazer a remoção das bactérias, das infecções que ela tem, porque só com a recuperação do sistema imunológico você vai fazer com que você vai fazer a prevenção das doenças que aparecem nela. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm problemas que eles falam que são doenças que atingem pessoas por causa do psicológico. São doenças psicológicas. Na verdade, a pessoa não está doente. Você trata o psicológico dessa pessoa e ela fica bem. Ela não tem nenhum tipo mais de doença. Deu para entender a diferença? Então, na tríade epidemiológica, você tem o agente e tem a causalidade. É o modelo tradicional. Eu tenho o agente, que é um fenômeno, o agente é uma causa, né? E eu tenho depois a consequência, que é a doença. Se eu acabar com o agente, eu acabo com a doença. Agora, a multicausalidade, existem vários fatores que, na verdade, todos esses fatores, você não precisa conhecê-los todos, mas você precisa efetuar uma prevenção eficaz, né? Para você ter uma prevenção eficaz, você só removendo um só dos componentes essas causas, você bloqueia a interação com os outros e previne a ocorrência da doença, tá? Então, existe a multicausalidade e a tríade epidemiológica, que é o modelo tradicional de causalidade. Deu para entender? Opa. Deu para entender isso aí? Ou está difícil? Sim. Não, entendi. Então, sim, no caso, simplificando, é como se no modelo de multicasualidade você não precisasse fazer um combate necessariamente ao agente, né?
coisa que na tríade epidemiológica é necessário o combate ao agente. Exatamente. Então, na tríade epidemiológica, é o modelo mais simples de causalidade, tá certo? É um modelo tradicional, o agente hospedeiro, né? E através do ambiente, o agente passa para o hospedeiro, tá certo? Então, é uma tríade, porque tem que ter o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, né? Na multicausalidade, não, você pode ter vários fatores, mas você tratando só um deles, você consegue prevenir a doença, tá? Não necessariamente o agente. Deu para entender isso? Opa. Vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Então, a cadeia epidemiológica. Então, olha, para entender as relações, né, entre os diferentes elementos que levam ao aparecimento de uma doença transmissível, a gente tem o que se denomina de cadeia epidemiológica ou cadeia de infecção, tá? A gente conhece mais como cadeia epidemiológica, né? O que é a cadeia epidemiológica? São elos, na verdade, que identificam os pontos principais na sequência entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, na tríade epidemiológica, tá? Né? Então, a gente tem aqui, ó, o agente causal, né, específico da doença, tá? Ele pode estar como reservatório num animal, né? Ele pode sair, tá? Então, seria a fonte de infecção, uma fonte de infecção. Ele sairia por uma porta de saída uma porta de saída, tá certo? Ele seria através do meio ambiente, ele seria transmitido para um outro suscetível, né? Aqui a gente teria a porta de entrada do novo hospedeiro, que teria uma suscetibilidade para aquele agente causar e ficaria doente. Então, a cadeia epidemiológica, na verdade, é a interação entre o agente causal, tá? Que seria, o agente causal, ele seria uma bactéria, um vírus, ou qualquer outro tipo de micro-organismo, né? Que estaria numa fonte de infecção, tá? Então, estaria numa fonte de infecção. Essa fonte de infecção, que seria um animal vertebrado, por exemplo, então, um animal doente, vou falar melhor aqui, um animal doente, tá? Teria uma infecção, né? Vai ter, na verdade, uma porta de saída, tá? Então, é a via de eliminação, tá certo? Por onde vai sair esse micro-organismo, né? Através do meio ambiente, tá? Ele vai ser transmitido para um outro animal, que vai, através de uma porta de entrada, entrar nesse hospedeiro e causar a doença. Tá? Então, isso é a cadeia epidemiológica, tá? Então, é a relação entre os diferentes elementos que vão levar ao aparecimento de uma doença transmissível, né? São elos, então, que identificam os pontos principais na sequência entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Então, a bactéria ou o micro-organismo está no hospedeiro, ele vai sair desse hospedeiro, vai passar pelo meio ambiente e, através do meio ambiente, ele vai contaminar outro hospedeiro suscetível. Isso é a cadeia epidemiológica de uma doença, tá? Então, vindo aqui, ó, agora vocês vão entender melhor, tá? Então, Desculpe, professora. fala. Tem um aluno querendo entrar, pediu para avisá-la, que ele caiu e ele está tentando entrar e não consegue. Peraí, vamos ver onde é que ele tá. Ele não tá aqui no... Ah, tá sim, tá no lobby aqui. Tá. Cadu. É o Carlos. É o Carlos. Ele mesmo. Tá, então agora eu já consegui.
Já coloquei ele. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Como é que eu vou fazer isso aqui de novo? Vamos ver. Compartilhou? Compartilhou, né? Tá. Então, o que é um agente causal de uma doença, né? Quem é o agente causal de uma doença, tá certo? Então, um agente causal, ele é um fator, né, que deve estar presente, né, e que pode ser um micro-organismo, tá? Ele tem que estar presente para causar uma doença, né? Ele é considerado, então, uma causa necessária, porém não suficiente para a produção da doença, tá certo? Então, o agente causal tem que estar presente na ocorrência de uma doença, mas ele não é uma causa necessária, ou melhor, ele é uma causa necessária, mas ele não é o suficiente para a produção da doença, porque outros fatores têm interação para que cause a doença num animal ou nos humanos, né? Então, para ter uma doença, eu preciso ter um micro-organismo, tá certo? Eu preciso ter um agente causal. Mas só ele, tá? Ele é necessário para causar uma doença, mas ele não é suficiente, porque vários outros fatores interagem, né, para que a doença ocorra, tá certo? Então, o hospedeiro. O que é o hospedeiro? Tá? Então, o hospedeiro é uma pessoa ou é um animal vivo, né? Então, essa pessoa ou esse animal vivo inclui também as aves e os artrópodes, que em circunstâncias naturais permitem a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso, tá certo? Bom, então, o que causa, o que inicia o processo da infecção? Então, a gente viu que para ter uma infecção, a gente tem que ter um agente causal, tem que ter um hospedeiro, né? Agora, o que vocês acham, né, que começa, o que inicia o processo da infecção? Deu para entender o que estou perguntando? Sim, a Seria mais ou suscetibilidade, menos a imunidade. o ambiente também. Então, mas sim, tudo isso se leva em conta. Mas, a primeira coisa, para que eu tenha uma infecção, né, eu tenho que ter o quê? A entrada do agente causal no hospedeiro, tá certo? Não é? Lembra que eu falei, o agente causal, que pode ser uma bactéria, um micro-organismo, um vírus, sei lá, ele tem que estar presente para causar uma doença, né? Mas ele não é a causa necessária para a produção da doença. No caso, o organismo tem que ter uma suscetibilidade. Eu acho que é o caso de quando Também. faz uma necrópsia, que tem animais que você faz uma necrópsia que tem uma bactéria e que essa bactéria não está fazendo mal nenhuma para o animal. Sim, então, pode falar. Não, eu ia terminar então isso. Eu acho que seria mais a suscetibilidade. Se o animal, mesmo ele estando num ambiente onde ele não tem uma suscetibilidade, estando com aquela bactéria, pode ser que muitas vezes não faça mal para ele. Tá certo. Não, tudo bem. Só que, isso é verdade, só que para você ter uma infecção, para existir o processo da infecção, você tem que ter a entrada do agente no hospedeiro, não tem? Então, por exemplo, se eu vou ficar doente, se eu vou ficar gripada, né, eu tenho que ter o vírus entrando no meu organismo, que eu sou hospedeiro. Se vai acontecer uma brucelose, se o animal vai ter uma brucelose, vai ter que ter um agente causal, que é a brucela, que vai entrar no organismo do hospedeiro, tá certo? Que pode ser um bovino. Tudo bem? Não é isso? Isso mesmo. É isso, né? Então, o agente causal tem que estar presente, que pode ser um micro-organismo. E para que haja o processo de infecção, eu tenho que ter a entrada do agente no hospedeiro.
A entrada do agente no hospedeiro, ela inicia o processo de infecção. Tá certo? Tá, né? Tudo bem? Até aí? Cecília, pode ser uma baixa de imunidade? Pode. Aí você... Aí a baixa imunidade faz com que um agente infeccioso se instale. Também. Tá certo? Né? Também pode, tá? Então, o que é? Então, ó, a gente viu que a entrada do agente no hospedeiro inicia o processo de infecção. Então, o que é a infecção? Né? Então, o que é a infecção? Tá? O que é a infecção? É a entrada e o desenvolvimento e multiplicação do agente infeccioso. Tá certo? Ou não? O que é uma infecção? Tá, claro. Né? Então, para acontecer... Não é um processo instalado já, Ercília? Calma. Porque a infecção é a entrada e o desenvolvimento e multiplicação do agente infeccioso. Então já é infecção instalada. Tá. Eu estou com uma infecção, a bactéria entrou no meu organismo. Então, para que haja um processo de infecção, tá? Eu tenho que ter a entrada da bactéria no meu organismo, né? Tá certo. A partir do momento que ela entrou no meu organismo, já é uma infecção, e o desenvolvimento e a multiplicação dela já é uma infecção. Eu já chamo de uma infecção, tá certo? Não fazer confusão com o que é infectividade. O que é infectividade? É a capacidade do agente infeccioso poder se alojar e se multiplicar dentro do hospedeiro. Tá certo? Dá para fazer diferença? No caso, a infectividade pode acontecer ou não. A infecção é correta que tem um agente que ocasionou a infecção. E a infectividade pode ocorrer ou não, no caso, dependendo da suscetibilidade do indivíduo? Sim. Então, ó, mas a partir do momento que ele tá se multiplicando, o momento que ele está, a partir do momento que essa bactéria, que esse micro-organismo está se multiplicando, está se desenvolvendo, esse agente infeccioso, eu estou tendo uma infecção. Ela está conseguindo se proliferar dentro do meu organismo, tá certo? Agora, a infectividade é a capacidade que o agente infeccioso tem de se alojar e se multiplicar dentro do hospedeiro. Por quê? Porque a bactéria pode entrar dentro do meu organismo, tá? E não me acontecer nada, não me acontecer nenhuma infecção. Mas, se ela tiver uma certa infectividade, ela vai poder se alojar e se multiplicar dentro do hospedeiro, dentro do meu organismo. Deu para entender isso daí? A medida da infectividade é o número mínimo de partículas infecciosas que são necessárias para produzir uma infecção. É a dose infectante mínima, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Então, existem bactérias que têm uma capacidade que tem uma infectividade alta, tem outras que têm uma infectividade relativamente baixa. Então, o que é a infectividade? Né? É o número mínimo de partículas infecciosas que são necessárias para produzir uma infecção, tá? É a dose infectante mínima, né? Se eu não tiver essa dose infectante mínima, eu não vou ter a doença. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu lembrar. A lepra, por exemplo. A lepra é uma doença que tem uma infectividade relativamente baixa, porque ela
não contamina as pessoas assim com muita facilidade, tá certo? Agora, o sarampo, ele tem, o vírus do sarampo, ele tem uma alta infectividade, porque a dose infectante mínima dele já é altamente infecciosa. Deu para entender? Todo mundo quieto, não entenderam nada. Deu sim ou não? Acho que não. Não, entendi. Deu para entender isso? Deu para entender. Deu para entender isso? O que é infectividade? É a capacidade do agente infeccioso poder se alojar e se multiplicar dentro do hospedeiro, né? Então, a infecção vai acontecer pela entrada do micro-organismo do agente infeccioso, desenvolvimento e multiplicação no meu organismo. Se acontecer tudo isso, eu vou ter uma infecção, tá? A infectividade do micro-organismo, do agente infeccioso, é a capacidade que ele tem de se multiplicar dentro do hospedeiro. Então, por exemplo, micro-organismos que têm uma dose infectante baixa, tá? Uma dose infectante mínima, ele é altamente infeccioso, porque com a mínima dose infectante, ele causa doença no hospedeiro. Agora, aqueles que têm uma infectividade relativamente baixa, eu preciso de uma dose infectante maior para causar aquela doença. Então, só uma dose infectante mínima, às vezes, não causa doença. Então, um agente infeccioso, às vezes, ele pode ter uma infectividade maior, ou ele pode ter alta, né? Ou ele pode ter uma infectividade relativamente baixa. Vai depender do agente que está causando aquela doença. Deu para entender isso? Então, a medida básica da infectividade, né? A medida básica da infectividade é o número mínimo de partículas infecciosas que são necessárias para produzir uma infecção. É a dose infectante mínima. Então, doenças que têm alta infectividade é porque a dose infectante é mínima. Ela pode ser baixa, mas ela causa a doença. Então, ela é altamente tem uma alta infectividade. Está relacionado a infectividade com a dose infectante mínima. Deu para vocês entenderem isso? Opa! Tudo bem? Tudo bem, Ercília. Tudo bem? Deu para entender ou está duvidoso? Para mim, deu para entender. Vocês entenderam? Oi, Cília. E Fala. aí é onde entra o problema de você estar usando altas doses sempre, de antibiótico, vermífugos e tudo mais, porque assim, às vezes, tudo bem que existe o vetor, tá? Mas você não está tendo aquela suscetibilidade no hospedeiro para, às vezes, estar usando aquele antibiótico naquela potência. E aí, quando vem um outro que é mais forte, você termina tendo uma resistência maior bacteriana, devido ao uso indiscriminado do antibiótico. Então, mas é assim, né? Quando um agente, eu entendi o que você falou, é por aí. Mas, por exemplo, quando você tem uma bactéria com alta infectividade, tá? O que é uma bactéria com alta infectividade, né? É a capacidade que esse agente infeccioso tem de poder se alojar e se multiplicar dentro do hospedeiro, tá? Mesmo, então, com essa dose infectante mínima, tá? Muito pequena, ele é capaz. A gente sabe que todas as bactérias, todos os micro-organismos, eles têm uma dose infectante mínima, né? Então, por exemplo, se eu como um alimento, vamos ver se assim fica melhor. Se eu me alimento, por exemplo, com um alimento contaminado por listéria, tá? Que vai me fazer mal, eu vou ficar doente. A dose infectante mínima é
10 elevado a sexta bactérias por grama. Vamos supor que seja isso, tá? Então, toda bactéria tem uma dose infectante mínima. Se eu me contaminar, se eu comer menos do que essa dose, esse agente infeccioso, ele não vai conseguir causar uma doença em mim, tá? Por quê? Porque a infectividade dele está ligada à dose infectante mínima. Se, por exemplo, a dose infectante mínima é 10 elevado a sexta, eu como muito mais do que isso, essa bactéria vai conseguir me causar uma doença, né? Então, por exemplo, alguns micro-organismos, eles têm uma dose infectante mínima tão baixa que pode causar uma doença em você. E outros têm uma dose infectante um pouquinho maior, a mínima deles é um pouquinho maior, que ele tem, então, uma infectividade mais baixa. Não vai causar a doença nos humanos, no hospedeiro. Então, a infectividade, ela está ligada à capacidade do agente infeccioso ser mais ou menos, ou ter maior ou menor, mais alta ou mais baixa infectividade, tá? Essa infectividade, né, é relacionada, a infecção é relacionada com a entrada, o desenvolvimento e a multiplicação do agente infeccioso. Então, ele conseguiu. A infectividade, né, é a capacidade do agente infeccioso poder se alojar. Então, existem micro-organismos que têm maior infectividade e outros que têm menor infectividade, tá? Uma infectividade mais baixa ou uma infectividade intermediária, por exemplo. Deu para entender isso? A diferença entre infecção e infectividade? A infectividade está ligada ao agente infeccioso. E a infecção está ligada à entrada, ao desenvolvimento e à multiplicação do agente infeccioso. Deu para entender? Vamos lá. Alguém fala alguma coisa? Deu sim. Deu? Tá claro, Cília. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá para o próximo. Peraí. Aqui, ó. Existem, então, outras denominações que a gente também não pode fazer confusão. A patogenicidade. Então, a gente viu o que é infectividade. Agora, a patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso de produzir uma doença em pessoas ou animais infectados, tá certo? Depende de uma variedade de fatores, como a rapidez, tá? Como o grau de dano tissular causado pela multiplicação do agente, né? E também pelo fato de poder produzir toxinas específicas, tá? Então, quando eu falo que uma bactéria é mais patogênica do que a outra, é a capacidade que ela tem de produzir a doença em pessoas ou em animais que já foram infectados, né? Então, eu posso ter uma bactéria, um micro-organismo que tenha alta infectividade, tá? E que tenha alta patogenicidade, que seja bastante patogênico. Por quê? Porque ele tem a capacidade de produzir a doença em animais infectados, tá? Então, isso, né, depende de vários fatores. Então, a rapidez
com que ele se multiplica, o grau de dano tissular causado pela multiplicação desse agente, tá? E às vezes também pela produção de toxinas específicas que eles produzem, né? Então, tem algumas bactérias, alguns micro-organismos que são mais patogênicos do que o outro, tá certo? Então, eu posso ter um micro-organismo, né? Que ele pode produzir, que ele pode ser bastante patogênico, e outro que tenha uma patogenicidade um pouco menor, tá certo? Não seja tão patogênico, que vai depender de todos esses fatores, da rapidez com que ele vai se multiplicar, do grau de dano tissular causado pela multiplicação do agente e pela produção das toxinas que ele causa, né? Então, tem doenças, por exemplo, que as bactérias acabam levando o animal à morte, né? Muito rápido, em tipo de 24 horas, por exemplo. Então, são bactérias altamente patogênicas, tá? Então, por exemplo, o carbúnculo hemático, né? É uma doença altamente patogênica. O animal está vivo de manhã no pasto, quando chega à noite, o cara vai olhar, o animal está morto no pasto. Então, por exemplo, o carbúnculo hemático, então, que é o Bacillus anthracis, ele é uma bactéria altamente patogênica. Ele tem um grau alto de patogenicidade, tá certo? E não confundir patogenicidade com virulência, tá? Que a virulência é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais, tá? Eu tenho uma bactéria que é altamente patogênica e altamente virulenta, tá? Por exemplo, o carbúnculo hemático, o Bacillus anthracis. Ele é altamente patogênico, né? Porque ele tem a capacidade de produzir doença em pessoas ou nos animais infectados, tá? E altamente virulento, porque ele tem a capacidade de produzir casos graves e fatais, altamente virulento. Eu posso ter uma bactéria que só tenha alta patogenicidade? Posso, que não leve o animal a casos graves e fatais. Eu posso, mas ela tem alta patogenicidade. Agora, tem aquelas que têm alta patogenicidade e alta virulência, né? Que a virulência é a capacidade que ele tem de produzir casos graves e fatais, tá? E a letalidade, não confundir com letalidade ainda, que é a capacidade do agente de produzir casos fatais, tá? Deu para entender isso daí? Então, ó, na letalidade, a letalidade, na verdade, é a capacidade do agente de produzir casos fatais, né? Então, por exemplo, dentre os doentes, uma letalidade alta é aquela onde os casos, a maior parte dos animais doentes acabam morrendo, tá? Então, é uma doença que tem alta letalidade, né? A maioria dos animais contaminados, doentes, acabam morrendo, tá? Então, isso é letalidade. A letalidade, na verdade, é a capacidade que a gente tem de matar o animal, tá certo? A virulência também, só que ele é altamente virulento, mas ele pode produzir casos graves, tá? E fatais. Mas na letalidade, a letalidade é a capacidade que ele tem só de produzir casos fatais. Então, a letalidade, na verdade, é a relação entre o número de casos, o número de animais doentes e aqueles que morrem. Essa é a letalidade, né? Então, quando eu falo letalidade, taxa de letalidade, eu tenho que pensar se ela é alta. Então, por exemplo, tenho 40 animais, por exemplo, doentes, 30 são casos fatais,
essa bactéria tem uma alta letalidade, tá? Esse agente tem a capacidade de produzir tantos casos fatais, tá? Então, a letalidade é alta dessa doença, causada por esse micro-organismo. Deu para entender? Deu para entender essa diferença? O que é patogenicidade, o que é virulência e o que é letalidade? A virulência... Desculpa, a virulência, na realidade, é a força do vírus, não é isso? Isso. Quanto maior a virulência, maior é a gravidade do caso. Isso, pode levar a caso fatal. Pode levar ao caso fatal. A letalidade já é o caso fatal. Exatamente, é isso mesmo. Ficou bem claro. Tá. A letalidade é a capacidade que a bactéria tem de levar à morte o hospedeiro. Tá? Então, ele é altamente letal, né? Então, essa bactéria é altamente letal, porque ela, a maioria dos animais acabam morrendo por essa doença. Deu para entender isso? Deu para ver a diferença entre patogenicidade, virulência e letalidade? Tá? Depois vocês leem com calma. Aí, o que vocês tiverem de dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Para mim tá ok. Sim, entendi. Então, vamos lá. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos ver. Aqui, tá certo. Aqui, vamos lá. O que é um reservatório? Então, na verdade, um reservatório é qualquer animal, artrópodo, ou solo, ou uma matéria inanimada, onde normalmente vive e se multiplica esse agente infeccioso. Então, na verdade, em epidemiologia, a gente chama de reservatório um animal, um artrópodo, aonde ele tem, ele é contaminado, né? Ele por aquele agente infeccioso, tá? Ele vive e se multiplica ali, mas esse animal não fica doente, tá? Então, isso é um reservatório, né? Então, por exemplo, um caso clássico que é a leptospirose. A leptospirose é uma doença, né? Que no rato, ela está presente na urina do rato, por quê? Porque ela está presente no rato, né? E ele é um reservatório da leptospira. Ele tem a leptospira no organismo dele, tem a multiplicação da leptospira, né? Do agente infeccioso, mas ele não fica doente. Isso é um reservatório. Isso é considerado em epidemiologia um reservatório, tá? Então, aqui ele fala assim, que os animais, podem ser infectados e servir de reservatório para várias doenças para seres humanos. Então, por exemplo, a brucelose, leptospirose, psitacose, raiva e tétano, tá? Na verdade, aqui, um exemplo mesmo é a leptospirose, tá? Porque muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque isso aqui não é isso aqui, não. Não, isso aqui eu não sei de onde que eu peguei isso aqui, mas isso aqui não é isso aqui, não. Esquece isso aqui, tá? Vou tirar. Depois eu vou tirar para passar para vocês. Porque o que aqui está fazendo? A leptospirose é um reservatório, tá? Leptospirose o rato é um reservatório, é considerado um reservatório da leptospira, né? A psitacose também, porque a psitacose é uma doença que dá em aves, tá? As aves não ficam doentes, mas elas transmitem a doença para os humanos, né? Agora, raiva e tétano não, né? Sinto muito, tá? Isso aqui tá errado, tá, gente? Foi por engano aqui, tá? A toxoplasmose também? A toxoplasmose O gato é o reservatório? Também, porque o gato não fica doente, né? Ele tem e também não fica doente. Isso, tá? Isso aqui não, raiva não, tétano não, brucelose não. Chega no reservatório da raiva? Mas o tétano... Que é? O tétano seria por uma matéria inanimada? Pode ser. É porque ele fez a matéria inanimada aqui em cima, né? Então, o reservatório mas na verdade... Bom, pode ser, pode, tá? Alguém falou da raiva também. Quem que falou aí da raiva? Quem que falou alguma coisa da raiva? Eu.
Fala. Morcego? É, pode ser sim, pode ser. O morcego pode ser. Tá, tudo certo. Tudo bem. Agora fala para mim da brucelose. Não, né? Não, né? Não achar Então, nada. não, brucelose não. Porque a brucelose, na verdade, quando ela acomete os animais adoecem, tá certo? Onde é que a brucelose pode ser conservada, um reservatório para a brucelose? Se multiplica o agente infeccioso. Não, não. Tá bom, então vamos falar aqui, ó, vamos falar de novo. Então, a leptospirose, tudo bem. A psitacose, tudo bem. A raiva, morcego, tudo bem. E o tétano, tá? Seria pela matéria inanimada, né? A gente não. A matéria inanimada aqui, pode ser. Tá bom, deixa assim, pode ser. É que quando a gente fala em reservatório, na verdade, a gente fala em microbiologia, em epidemiologia, a gente sempre pensa um reservatório como sendo um animal que tem a bactéria, o agente infeccioso no seu organismo, mas que não adoece, tá? Geralmente é dessa forma. Mas tá bom, então uma matéria aqui inanimada como o tétano, né? A raiva como sendo morcego, aqui a psitacose as aves, a leptospirose o rato, certo? Bom, então, esses reservatórios, eles são considerados como fontes de infecção, né? Então, são fontes de infecção, tá? Então, a gente sabe, né, que em epidemiologia, o que é importante são as zoonoses. A nossa disciplina chama Medicina Veterinária Preventiva e Controle de Zoonoses, né? Então, o que são zoonoses? São infecções ou doenças infecciosas transmissíveis que, em determinados tipos de condições, né, ocorre entre animais vertebrados e os humanos, tá certo? Então, zoonoses, então, são doenças que são, vocês estão cansados de saber, né? Que são uma doença infecciosa, que é transmissível e que em condições naturais, né? Ela ocorre entre animais vertebrados e os humanos, tá? E os homens, né? Deixa eu pensar uma coisa aqui, peraí. Tá, tudo bem. Então, vamos falar sobre isso. Tá, então, são considerados como fontes de infecção. Tá? Então, esses reservatórios, né, são considerados como fontes de infecção e que causam, geralmente, né, essas infecções, quando são transmissíveis em condições naturais, entre animais vertebrados e o homem, são o que a gente chama de zoonoses, tá? Vamos lá. Bom, quais são as portas de eliminação ou saída do agente ou as vias de eliminação desses micro-organismos, né? Por onde que eles vão sair? Então, dependendo da doença, tá certo? Eles vão sair por determinados, os agentes vão ser eliminados por determinados tipos de vias, né? Então, por exemplo, as portas de eliminação para a tuberculose, para a influenza, por onde vão sair esses vírus infecciosos, né? Quais são os principais, né, portas de eliminação? Então, para tuberculose e influenza é a respiratória, tá certo? Então, a via respiratória é aquela que é a porta de eliminação, por exemplo, do Mycobacterium tuberculosis ou do vírus da influenza, né? Na leptospirose, tá? A transmissão por onde vai sair a bactéria, pelo gênito urinário, né? As doenças de transmissão sexual, também por onde é que elas vão sair? Através da parte urinária ou da geniturinária, tá certo?
A febre tifoide, a cólera, a amebíase, geralmente pelo trato digestivo, né? Pela via digestiva, tá? A pele, através do contato direto com lesões, picadas, mordidas, perfurações, vai ser a porta de eliminação, né? E a brucelose, através da placenta, tá? Então, a gente vê que dependendo da doença, né? Dependendo do tipo da doença, a via de eliminação, a porta de eliminação ou a saída do agente vai ser por determinados tipos de o agente infeccioso sai do hospedeiro, né? E aí as principais são essas, tá certo? Essas portas de eliminação são as principais dependendo da doença. Então, o que a gente vai ter aqui? Então, modo de transmissão ou vias de transmissão. A gente tem a transmissão direta e a transmissão indireta. Como é que é o modo de transmissão, a via de transmissão direta? É a transferência direta do agente, né, por uma porta de entrada para que possa efetuar a infecção, né? Então, eu tenho a bactéria, tá? Como é que ela vai ser transferida? Ela vai ser transferida diretamente, né, do agente de uma porta de entrada para a porta de entrada para que efetue uma infecção, tá certo? Ela também é denominada de transmissão animal-animal, é a direta, né? Através, por exemplo, de gotículas de Flug ou de perdigotos, né? Diretamente nas mucosas, ou no nariz, ou na boca, ou espirrar, ou tossir, a bactéria vai sair e vai contaminar o outro hospedeiro diretamente. É a transmissão animal-animal. Esse é o modo de transmissão direta. E o modo de transmissão indireto, né? Então, existe através de transmissão de veículos ou de fomites, né? Como instrumento cirúrgico, água, alimentos, leite. Então, por exemplo, o agente pode ou não se multiplicar e se desenvolver no veículo antes de ser transmitido, tá certo? Então, por exemplo, né? No instrumento cirúrgico, ele não vai se transmitir, mas ele, através do instrumento cirúrgico, não vai se multiplicar, mas através do instrumento cirúrgico, ele pode estar transmitindo a doença para outro animal, para outro hospedeiro. Na água, nos alimentos, no leite, o micro-organismo pode sim se desenvolver, pode sim se multiplicar e também ser transmitido para o outro hospedeiro, tá certo? Através de um vetor. Também é uma contaminação indireta, é um modo de transmissão indireto, né? Aonde o inseto vivo ou qualquer portador vivo que transporte o agente infeccioso até o suscetível, tá? Então, o agente, né? Ele pode ou não se multiplicar dentro do vetor, né? Então, a gente sabe vários tipos de doença que a gente vai ver também, tá? Que o agente se multiplica dentro do vetor e passa, inclusive, para suas descendências, né? Então, as descendências sempre vão estar contaminadas, tá? E ele pode não se desenvolver, não se multiplicar dentro do vetor e só esse vetor transferir a bactéria para o suscetível, tá? Então, o modo de transmissão, então, também é bastante importante, né? Dentro da epidemiologia. Então, por que a gente estuda tudo isso? Porque a gente precisa saber, conhecer as doenças, o modo que essas doenças são transmitidas, como o agente atinge o hospedeiro, aonde eu posso interferir na epidemiologia para controlar essas doenças, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Na tuberculose, por exemplo. Então, a tuberculose, a gente sabe que tem o agente infeccioso, né? Qual que é o agente infeccioso da tuberculose?
Quem sabe? Quem sabe? Quem que causa tuberculose? Micobactéria. Micobactéria. Qual deles? Bovis? Bovis, causando uma zoonose, certo? Isso. Uhum. Então, no Mycobacterium bovis, eu sei que o caráter zoonótico da doença é também por causa, antes era só por causa do Mycobacterium bovis, hoje já tem outras micobactérias, mas vamos falar só do Mycobacterium bovis. Então, a doença passa para os humanos, né? Através do quê? Como é que os humanos se contaminam com o Mycobacterium bovis? O bovis. Tem alguém aqui? Olha lá. Quem sabe? Ingestão de carne? De carne? Ah, mas é que... Bom, também. Ou de leite também. O leite. O leite é mais importante, tá certo? Porque a transmissão pela carne, a lesão... Opa, peraí, cadê ele aqui? Vou pegar ele aqui, peraí. Só sumiu, peraí. A lesão que o Mycobacterium... Tudo certo? Estão vendo? Tá. A lesão que o Mycobacterium bovis, que o Mycobacterium causa no bovino, por exemplo, né? Quando você vai, quando ele passa pela inspeção, né, nos frigoríficos, as lesões são características na carne, tá? Então, eles formam aqueles grânulos, formam aquelas lesões características aonde o conteúdo dessas lesões, desses nódulos, é um conteúdo caseoso, é um conteúdo que parece uma areia, é um pus caseoso, na verdade, muito diferente daquele pus que a gente está acostumado a ver, que escorre, né? Aquele pus que é amarelado. Não, na tuberculose é bastante característico, essas lesões são bastante características, tá? Então, quando pode acontecer da pessoa ingerir, pode, mas as carnes inspecionadas, tá? Bastante difícil, né? Passa pela inspeção e aquelas que são inspecionadas, as carnes com lesões tuberculosas não vão para o consumidor, tá? Não vão para o consumidor. Pode acontecer de abate clandestino, isso pode acontecer sim. Mas o leite, né? Então, se for pela carne, então vamos lá. Se for pela carne, aonde é que eu posso interferir para que não haja transmissão dessa doença para os humanos? Se for pela carne, onde é que eu interfiro? Onde existe a interferência para impedir que essa carne vá para o consumo? Na inspeção. A inspeção, né? Frigorífico, tá? Então, inspeciona, não vai, tá? Toda a carne tuberculosa vai para a graxaria, é descartada. Então, é uma forma de eu combater a tuberculose. Através do leite, como eu posso controlar a tuberculose através do leite? Do leite contaminado. O que eu posso fazer? Descarte do leite. Descarte do leite, tudo bem. Mas como é que eu vou saber se esse leite está tuberculoso ou não? Com micobactéria ou não? É o tratamento do leite, não é, filha? O tratamento do leite. Como chama o tratamento do leite? Ai, agora não lembro. Pasteurização. Pasteurização. Exatamente. Então, a pasteurização faz com que eu possa controlar a doença e esse leite não contaminar os humanos, tá certo? Então, eu posso ir interferindo se eu tenho conhecimento, eu preciso saber, ó, a enfermidade, eu preciso conhecer o micro-organismo, eu preciso conhecer por onde esse micro-organismo ele é eliminado do corpo do animal. Então, eu preciso saber, por exemplo, um animal contaminado com Mycobacterium, eu preciso saber que ele pode estar na carne, que ele pode estar no leite e que esse leite pode
e para o consumo, e esse leite provocar a doença nos humanos, tá? No hospedeiro, né? Por isso que a gente fala, olha, não pode tomar leite sem pasteurizar. Leite cru é perigoso. Por quê? Não só para tuberculose, como para brucelose também, porque a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem o conhecimento que essas bactérias são eliminadas pelo leite. Então, a pasteurização veio, né? E foi uma grande, um grande controle que se fez para esses tipos de micro-organismo, tá? Então, em epidemiologia, a gente precisa conhecer o modo de transmissão, as vias de transmissão, por onde essas bactérias são excretadas, como os animais, como suscetíveis podem se contaminar, né? Um outro exemplo, por exemplo, é a listéria. Então, a listéria é uma bactéria que, há muitos anos atrás, ela era conhecida só causando doença nos animais, tá? Então, na época, assim, mais ou menos da década de 90, ela era conhecida, só causava doença nos animais, só. E ela era uma bactéria que causava problemas no sistema nervoso desses animais, problema de incoordenação motora, vários tipos de problema que levavam o animal à morte, né? A partir dos anos 90, essa doença começou a aparecer nos Estados Unidos, começaram a aparecer surtos de uma doença desconhecida, que ninguém sabia o que era, tá? Que foram pesquisar. Então, uma doença de uma bactéria que causava, que tinha alta letalidade. O que é isso? A gente já viu letalidade, né? Então, dos doentes, tá? Uma grande maioria, uma porcentagem muito grande, acabava morrendo, né? Então, todo mundo começou a estudar para ver, para pesquisar, para saber o que é que estava acontecendo. E a primeira delas, o primeiro surto que aconteceu, foi com uma salada de repolho contaminada por listéria. As pessoas comeram essa salada de repolho e essa bactéria estava nesse repolho e esses animais acabaram, essas pessoas acabaram se contaminando e um grande número delas acabou morrendo, tá? Bom, então, o que aconteceu? Essa bactéria, então, eles foram estudar e eles viram, eles perceberam, no estudo, foram estudar a epidemiologia dessa doença, por que ela estava causando essa doença. Então, ela seria o que na época? Uma doença o quê? Emergente ou reemergente? O que vocês acham? Emergente. Emergente, isso aí. Então, uma doença emergente. E aí, com vários estudos, eles descobriram que essa bactéria, ela causava nos humanos a ingestão através dos alimentos que causavam doença nas pessoas, tá? Então, poderia ser através do leite de um animal também, tá? Porque ela também é excretada pelo leite. Os animais também ficam com listeriose, bovinos principalmente, né? Mas também através de verduras, através de frutas, porque ela é uma bactéria ubiquitária. Ela está em todos os lugares e ela está também principalmente no solo, tá? Então, contaminando esses alimentos, né? Depois eles descobriram, eles já foram investigar e outros surtos aparecendo com carne de frango, com carne de suíno, causando a listeriose, né? Mas então eles foram investigar. Então a gente sabe hoje a gente sabe que nos humanos, né? Essa bactéria contamina os humanos somente através da ingestão de alimentos contaminados, tá? Então, você veja, se não há um estudo,
você não consegue fazer o controle da enfermidade. Então, como você controla essa enfermidade, as enfermidades? Tendo conhecimento de tudo o que é a respeito da bactéria, estudando a bactéria, estudando qual é o tipo de transmissão, se é uma transmissão direta, se é indireta, se existe um reservatório, se não existe. Tudo isso em epidemiologia é muito importante, porque através de todo esse conhecimento, de todo esse estudo, né, você consegue controlar, né, ou pelo menos você consegue controlar ou você consegue erradicar, muitas vezes, alguns tipos de enfermidade. Só dessa forma, só estudando epidemiologicamente é que você consegue isso, tá? Então, isso é bastante importante, e importante também é você saber tudo isso que a gente viu, o que é infectividade, o que é letalidade, o que é patogenicidade, se essa bactéria é bastante patogênica ou não é, se ela tem alta infectividade ou baixa infectividade, tudo isso é muito importante. Em epidemiologia, para fazer controle de enfermidades, isso é bastante importante, tá? E aí, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Então, a gente estava falando da tuberculose, né? Então, dependendo dos tipos de doenças, tá? Dependendo dos tipos de micro-organismos, eu conhecendo tudo sobre eles, eu tenho como estar controlando, né? Então, onde é que eu posso controlar a tuberculose, né? Então, pasteurizando o leite, eu consigo, tá certo? Outra coisa, eu consigo, através do matadouro, no abatedouro, eu consigo tirar a carne contaminada do consumo. E com isso, eu vou fazendo com que essa doença seja, pelo menos, controlada, né? Controlada, tá? E as pessoas não se contaminem com esses tipos de micro-organismos. A mesma coisa com a listeria que eu contei para vocês, né? Então, se descobriu que ela, através dos alimentos, ela contamina, um alimento contaminado com listeria, tá? Que tenha uma certa quantidade, uma dose mínima, né? Que é 10 a menos 6, 10 a menos 8 aproximadamente, tá? A pessoa se contamina, tá? E acaba tendo problemas sérios que pode levar também à morte, principalmente mulheres grávidas, né? Aonde podem abortar, tá? Causa aborto, né? Essa doença causa aborto e causa problema encefálico também, tá? Tanto no bebê, né? Quanto pode causar também na mãe, tá? Nos idosos também é um problema sério, e em crianças também, listeriose é um problema sério, né? Então, eles descobriram que uma outra característica, ó, você precisa saber também as características da bactéria. Por exemplo, a listeria é uma bactéria que ela tem uma característica que, mesmo dentro da refrigeração, por que a gente coloca um alimento na refrigeração? Fala para mim. Por que tem uma geladeira na sua casa? Para quê? Quem pode responder? Por que você tem uma geladeira na sua casa? Para conservar o alimento. Porque o que é conservar um alimento? Fazer com que ele tenha uma vida útil maior. Uma vida útil maior. Reduzir bactérias, né? Tá, então é Evitar a inibir, disseminação das bactérias, né? inibir a multiplicação de bactérias, tá certo? Então, eu abaixo a temperatura. Qual é a temperatura ideal de multiplicação de bactérias? Da maioria delas. Qual é a temperatura ideal que elas se multiplicam? 37? 37, tá certo? Então, são as bactérias que a gente chama de mesófilas. Então, essas bactérias, elas se multiplicam bem na temperatura de 37 graus. Ora, se eu deixar um alimento em cima da minha pia, numa temperatura alta, que não seja 37 graus, seja um pouco menos, 30 graus, sei lá, tá calor, né? O que vai acontecer com as bactérias que estão nesse meu alimento? A temperatura tá boa, né? Tá certo? Elas vão se multiplicar.
né? 37 graus, opa, 30, 37 graus, tá bom. Elas se adaptam. Então, elas vão se multiplicar e vão contaminar esse meu alimento. Agora, se eu abaixar a temperatura, o que acontece? Eu abaixo a temperatura. Qual é a temperatura de refrigeração? Qual é a temperatura da geladeira? Mais ou menos. 20 graus. Quanto? Da geladeira? É. 3 graus. 17 graus. Quanto? 17. A de Não. casa é, né? 17 é 3 muito. graus? 4 3 graus. graus? 4 graus até 7 graus aproximadamente, tá? 4 graus é melhor, né? 4, 5 Tá graus. falando 4 do graus. Geladeira, não vou falar- geladeira. Geladeira, Tá. tá? Geladeira, né? Então, eu abaixo a temperatura e coloco o meu alimento lá dentro. O que vai acontecer com as bactérias que são contaminantes naturais daquele alimento? A temperatura vai abaixar, ela não vai morrer, tá certo? Ela não vai morrer, a bactéria. Mas eu vou inibir um pouco a multiplicação dela. Então, um alimento não dura mais dentro da geladeira do que fora da geladeira? Dura, né? Por quê? Porque eu abaixo a temperatura, as bactérias que estão presentes nesse alimento, elas têm uma dificuldade, não vão morrer, elas não morrem com a baixa da temperatura, mas elas vão ter uma dificuldade de multiplicação. E elas vão ter, o que vocês falaram, uma vida útil maior, né? Elas vão durar um pouco mais. Esse meu alimento, as bactérias não, mas o meu alimento vai durar um pouco mais, porque elas vão demorar mais tempo para estragar esse alimento. Se eu deixar muito tempo lá, elas vão se adaptar e vão mandar brasa. Mas, se não, não, tá? Deu para entender isso? Então, eu também preciso conhecer, então, as características das bactérias. Então, a maioria das bactérias mesófilas, que são aquelas que estragam os alimentos, numa temperatura mais baixa, né, numa temperatura menor, elas têm mais dificuldade de se multiplicar e o meu alimento vai durar mais, tá certo? Então, uma carne fora que dure, sei lá, 48 horas, não, 48 horas já tá preto, já tá podre, que dure 24 horas fora da geladeira, vamos supor, tá? Dentro da geladeira ela vai durar, vamos supor, 48 ou até um pouquinho mais, né? Porque as bactérias vão demorar mais tempo para se multiplicar, elas vão ficar meio inibidas e aí vão diminuir a carga bacteriana, porque não vão se multiplicar com bastante velocidade e acabam estragando menos o alimento. Então, por isso que eu coloco meu alimento na geladeira, para ele ter uma maior durabilidade. Por causa do quê? Por causa das bactérias, que se multiplicam, tá? Tem também as reações enzimáticas do próprio alimento, mas, a grosso modo, é isso. Agora, a listéria também ela é considerada uma bactéria mesófila, porque ela também se desenvolve a 37 graus. A temperatura ideal dela de desenvolvimento é 37 graus, tá? Igual às outras. Só que ela tem uma característica. Ela se desenvolve também muito bem na temperatura de refrigeração. Então, não adianta eu pegar um alimento e colocar na refrigeração, um alimento contaminado com listéria, na refrigeração, porque eu não vou inibir a multiplicação dessa bactéria. E mesmo dentro da geladeira, eu sei que ela vai se multiplicar e vai contaminar aquele alimento. Deu para entender? Então, a gente precisa saber, em epidemiologia, a gente precisa saber o todo, mas a gente precisa conhecer também os micro-organismos que causam a doença, as características dos micro-organismos, porque eu posso pensar, então tá bom, então eu tenho esse alimento, eu ponho na geladeira e pronto. Aí vai inibir a multiplicação, não vou ter perigo de me contaminar. Depende. Se ele estiver contaminado com listéria, tá?
e se a quantidade mínima, a dose infectante, for capaz de causar uma doença, né? Causar uma infecção, ela vai sim te infectar e você vai ficar doente sim. Então, o que aconteceu? Conhecendo todos esses fatores, e alguns outros mais, esse era um dos mais importantes, aqueles alimentos, quando que começaram, então eles foram estudar, foram saber quando que começou, por que é que essa contaminação começou. Então, começou geralmente nos humanos, geralmente quando eles pegavam, quando as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar, e que começou a se fazer um tipo de alimentação diferente, tipo self-service, e aquelas saladas que eles faziam e colocavam dentro da refrigeração para você poder se servir. Então, vai lá, pega a salada e come, tá? Então, essas saladas estavam contaminadas, né, por listéria e causavam doenças nas pessoas, nos indivíduos, tá? Então, mostrando então para vocês que se eles não sabem isso, se não se estuda isso, você nunca vai chegar a uma conclusão, né, a um controle dessa enfermidade, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a tolerância é 0 de listéria para qualquer tipo de alimento, tá? Então, se faz os controles e é 0. Se você encontrar, não importa quanto, qual é a dose mínima, não importa. Se você tiver uma bactéria, tá? Uma listéria naquele alimento, ele é descartado, né? Então, por aí vocês veem como que o controle das enfermidades é bastante importante, tá? É um controle, e assim é com todos os outros tipos de doença, né? Então, você controla através do conhecimento, né? Controla através de vacinação, controla através da nutrição, controla através de várias formas, né? Mas você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o embasamento, tá? Sobre aquele tipo de doença e sobre o agente, né? Tanto como ele age no meio ambiente e como que a bactéria quais são as características, que cada bactéria tem um tipo de característica diferente, tá? Vamos lá. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Acho que não, né? Não. Ninguém fala nada? Ninguém conversa comigo? Vamos lá. Então... É porque você já fala pela gente, Cecília. É engraçado, né? Porque quando você dá aula presencial, eu acho muito interessante isso. Quando você dá aula presencial, você está vendo o aluno, né? Então, você está vendo se ele está entendendo, se ele está com a cara com ponto de interrogação, né? Você está vendo tudo. Aqui eu estou conversando praticamente com o computador, né? Eu fico olhando para ele olhando para mim, né? E às vezes a gente pergunta, eu pergunto, porque é só para eu saber se tem alguém do outro lado, né? Fala, será que tem alguém lá? Será que eles estão acordados, estão dormindo? Às vezes está dormindo, né? Mas no presencial eu estou vendo que está dormindo, né? Mas aqui eu não estou vendo quem está dormindo, quem está acordado. Eu não estou dormindo, não. Eu estou acordado e estou dirigindo, hein? Estou assistindo aula no volante aqui, trabalhando. Olha lá, hein? Estamos aqui, filho. Tá, vamos lá. Ó. Então, qual é a porta de entrada de um micro-organismo no hospedeiro? A gente viu aqui, ó, onde é que estava mesmo? Deixa eu ver onde é que está, peraí, aqui, as portas de eliminação, ou a saída do agente, tá certo? Então, pode sair pelo aparelho respiratório, pelo geniturinário, pelo digestivo, pela pele, pela placenta. Dependendo da bactéria, né, ela vai sair por um tipo de... vai ser eliminada, que é a via de eliminação, por um tipo de caminho, certo? Agora aqui, qual é a porta de entrada no hospedeiro suscetível, tá? No novo hospedeiro, né?
Então, são basicamente as mesmas usadas para a saída, tá certo? Por exemplo, na doença respiratória, a via aérea é utilizada como porta de entrada e saída entre as pessoas ou os animais, né? Pode acontecer isso. Mas também as portas de entrada e de saída podem ser diferentes. Por exemplo, nas intoxicações por estafilococcus, o agente é eliminado através de uma lesão aberta da pele, né? E entra no novo hospedeiro através de alimentos contaminados pela secreção da lesão. Isso acontece muito. Lembra quando a gente via, quando a gente sabe de surtos, principalmente em casamentos, aonde a maionese é a culpada de estar contaminou vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas tiveram uma intoxicação, tiveram uma dor de barriga, passaram mal, né? Depois que comeram uma maionese, foram num casamento. Então, o controle não, o estudo epidemiológico, né, vai saber o que causou aquela doença. Então, um grupo de pessoas teve um surto de uma doença, de um tipo de uma intoxicação, aonde passou mal, vomitaram, foram hospitalizadas e acabaram sendo, entraram num estudo, né? A vigilância foi lá fazer um estudo, a vigilância epidemiológica foi fazer um estudo para saber o que causou aquele tipo de intoxicação, né? E aí se chegou à conclusão, então vai lá, colhe material, colhe o alimento, vários tipos de alimento que as pessoas comeram, colhe material dos doentes, e vai assim até chegar num consenso, né? E a maior parte dessas intoxicações por estafilococcus é através da ingestão da toxina desse estáfilo, do Staphylococcus aureus, principalmente. E isso é comum por quê? Porque muitas vezes os manipuladores de alimentos, tá? Têm algum tipo de lesão na mão, né? Tem uma infecção causada pelo Staphylococcus, tá? E aí ele contamina essa maionese. Na hora que ele vai preparar essa maionese, ele contamina a maionese com essa secreção. Ele não usa nenhuma proteção, nenhum tipo de proteção na mão, tá? E aí o que acontece? Esse hospedeiro não. Aí o que acontece? Aí faz muita maionese no casamento, né? Então não tem lugar para guardar dentro da geladeira, tá? Aonde poderia inibir a multiplicação dos micro-organismos. Mas como é uma comida fria, a maionese, né? Eu vou deixar em cima do balcão até amanhã, não tem problema nenhum, né? Fica em cima do balcão. O que acontece? Porque não cabe na geladeira, é muita coisa. O que acontece? Então, em cima do balcão, a temperatura é uma temperatura boa, né? Para ela se multiplicar, tá? 30 graus, 35 graus, ou menos 29 graus, elas se adaptam. E aí, a partir do momento que elas se adaptam, elas começam a se multiplicar. Então, essa maionese que fica em cima da geladeira, essa maionese que fica fora da geladeira, em cima do balcão, tá? No dia seguinte, quantos milhões de estafilococcus não tem ali, né? Porque lembra, né? Que uma bactéria, como é que as bactérias se dividem? Como é que elas se multiplicam? Quem lembra? Oi, como as bactérias... Uma bactéria dá quantas? Oi. Uma dá duas, duas dá quatro. Quatro dá... Exatamente. Uma dão duas dão quatro. Então, é uma progressão geométrica, né? E aí, o que acontece? Imagina depois de 8 horas, não vai ter só uma bactéria lá, né? Vai ter algumas, né? Depois de 8 horas, de quanto em quanto tempo elas se multiplicam? Vocês lembram de quanto em quanto tempo que elas vão se multiplicando? Uma dá duas, duas dá quatro, quatro dá 8? Aproximadamente de 20 em 20 minutos. Então, vocês imaginam no dia seguinte quantos milhões de bactérias que não tem lá, certo? Naquela maionese.
Só que o estafilococcus, ele produz toxina, tá? E aí, no dia seguinte, quem comer aquela maionese vai comer o estafilococcus presente na maionese, né? Contaminada, e vai comer também a toxina, porque cada vez que ele se multiplica, ele vai produzindo toxinas também, tá? E aí a pessoa vai passar mal, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, então, como o estafilococcus ele produz toxina, a gente sabe que não é o estafilococcus que causa a doença. Quem causa esse tipo de doença é a toxina do estafilococcus, tá? Então, se eu coloco essa maionese na geladeira, mesmo que ela esteja contaminada, um pouco contaminada, eu vou inibir a multiplicação desses estáfilos até o dia seguinte, tá? E inibindo essa multiplicação, eu vou inibir o quê? A produção de toxina, né? Então, vocês vejam que isso aí, a porta de entrada e a porta de entrada e a de saída, pode ser completamente também diferente, né? A porta de entrada, então, o agente é eliminado através da lesão da pele, tá? E entra no hospedeiro através do alimento contaminado pela secreção da lesão. Isso é muito simples de acontecer, muitas vezes, e aí tem um outro porém. Aí você fala assim, mas eu também comi daquela maionese e não aconteceu nada comigo, tá? Eu comi e tudo bem comigo. O outro comeu, quase morreu, né? Por quê? Porque muitas vezes também a pessoa, quando ela comeu o pedaço maior, onde estava o maior número de bactérias, onde estava a maior contaminação, no local da contaminação. E a outra pode ter comido um outro pedaço da maionese, onde os estafilococos ainda não estavam presentes ali, né? Então, isso aí varia muito. Mas varia também com outros fatores, né? Como como se diz? Como o tipo de hospedeiro, né? Como, não é o tipo de hospedeiro, como a suscetibilidade do hospedeiro, né? Tem a influência, existem vários fatores que influem, né? Se a bactéria é mais patogênica, se a bactéria é mais virulenta, se ela tem maior infectividade. Então, isso aí tudo varia muito, né? Mas, em termos gerais, é isso que acontece, né? Então, a mesma, então, porta de entrada pode ser usada tanto para entrada como para saída, né? Por exemplo, nas doenças respiratórias, né? Nas doenças venéreas também, né? A parte venérea, por exemplo, na brucelose, por exemplo, pode existir uma contaminação, né? Sai pelo órgão do macho e contamina a fêmea através do ato sexual, né? Então, isso também pode acontecer. Mas também, às vezes, a porta de entrada e de saída pode ser diferente, tá? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber tudo a respeito, né? Da porta de entrada, da porta de saída de um micro-organismo. A gente precisa saber que forma esses micro-organismos chegam até os humanos. A gente precisa saber a área onde essa doença está acontecendo, se é uma área de desmatamento, se é uma área de reflorestamento. A gente precisa saber se naquela área houve uma mudança da população, ou pessoas que viajam e tragam, como foi a história do Covid, né? Pessoas que viajam e trazem a bactéria, introduzem a bactéria no local, né? Vocês vejam o Covid, o que está acontecendo, né? Uma loucura, né? Porque é uma doença... O Covid é uma doença emergente ou reemergente? O que vocês acham? Covid? É. Emergente. Emergente, aí vocês não têm dúvida, né? Emergente. Tá, né? Exatamente, né? Então,
Vocês veem, né? O que está acontecendo? É uma doença nova, ninguém conhece muito, está todo mundo estudando, todo mundo meio perdido, né? Ah, pode ser assim, pode ser assado, pode ser não sei de que jeito. Será que a pessoa que já está infectada e que já teve, será que ela está imune? Imune por quanto tempo? Quer dizer, é uma doença completamente nova que está sendo estudada agora, né? E que ela foi introduzida, né? Ela foi introduzida aqui para nós, tá? A gente não tinha, né? Então, tudo isso é bastante importante, com qualquer tipo de doença, tá? São todas as doenças, todas as zoonoses, né? São doenças que têm que ser, que são estudadas, na verdade, né? Através de tem um controle epidemiológico, tá? E tem que ter estudo a respeito dessas doenças, né? Existe aqueles departamentos, né, que estudam da Secretaria da Saúde, né, que tem a vigilância epidemiológica, tá? E que eles estão sempre alertas, né? E não pode esquecer que existem aquelas doenças, acho que a Valéria já viu isso comigo, né, de notificação compulsória, né, que são doenças altamente... Depois eu vou trazer uma tabela para vocês aqui, que são doenças de notificação obrigatória, né? Então, essas doenças mais graves, já viu comigo, né, Valéria, é isso? Já vi, sim. Não sei se tem outros alunos aí que já viram também. Da sua sala só tem você aí? Do ano A passado? minha... Só. Só? Que série que é essa daí que tá? A maioria. É sexta ou sétima série? Sétima. Sétima série? Oitavo. Ah, tem vários. Tem Uhum. sexta. A minha é sétima, mas é que eu sou da manhã, né? É. Show. Bom, tudo bem. Ah, Vocês já tiveram aula comigo? A quem é Já. da sétima e da oitava? já. Já? Vocês já viram doenças de notificação compulsória comigo? Já. Já. Então tá bom. Então tem mais gente que já viu, não é só a Valéria. Você tem conhecida, viu, Ercília? Eu tô vendo. Cecília, licença, tem um pessoal também do nono, mas nós não tivemos ainda aula contigo, não. Ah, tá bom, tá. Tá bom, tá vendo? Eu queria estar presente para ver vocês, para ver quem são vocês. Mas tudo bem. Tuberculose. Quem tá falando aí? Tuberculose, brucelose? Quem tá falando? Quem é? Que eu tô ouvindo. Então, é isso, tá? Então, a gente vai ver, então, essas doenças de notificação compulsória, né? São doenças, são zoonoses, são doenças importantes, são doenças que causam problemas sérios na comunidade, né? Nos humanos. Então, elas são obrigatórias a serem notificadas. O que é isso? Elas têm que ser declaradas, né? Onde eu acho que tem, por exemplo, uma doença, eu tenho que ir lá na vigilância e falar, olha, existe essa doença, esse local está com esse tipo de doença, de lesão, de não sei o quê, e a vigilância vai lá fazer um estudo e ver o que está acontecendo naquela reunião, tá? Naquele local, né? Depois eu vou mostrar para vocês, então, os tipos de doenças de notificação compulsória, quais são. Vocês vão ver que a maioria delas são as zoonoses, né? Altamente perigosas, tá? Vocês entenderam isso que eu falei para vocês? Tudo isso? Eu comecei por essa parte aí com vocês, né? Mas eu falei lá no começo da aula que a gente vai ver, então, vários tipos de doenças, tá? E dentre todos esses tipos de doenças que a gente vai ver, depois vocês vão fazer um trabalhinho sobre algumas doenças, né? Me falando, então, se são doenças emergentes ou reemergentes. Mas a partir da semana que vem eu vou programar e aí a gente vai colocando para vocês e vocês vão fazendo para ter também uma nota de atividade, né? Porque como mudou esse portal de entrada, mudou o tipo de
de aula, né? Que agora é dessa forma. Não sei ainda como é que vai ficar. Ainda está todo mundo meio perdido. Mas tudo bem. Tudo certo? Tá ótimo, Ercília. Tá bom. Você não esquece de botar. Você vai pôr os slides lá, né? Para pegar aqueles primeiros lá? Eu vou, porque ficou faltando a gravação daqueles primeiros slides, né? Que pena. É. Tá bom. Eu coloco lá para vocês e eu coloco os slides e coloco a gravação a partir do momento que foi. Acho que foi lá a partir do quinto ou do sexto slide, se eu não me engano. Tá? Aquele comecinho só que perdeu, né? Mas tudo bem. Tá bom, então? Então vamos parar por aqui hoje, Tá tá? bom, já. Hoje é Tá primeiro ótimo. dia, foi só para esquentar um pouco, né? Tá? Ô, Obrigada, professora. Ercília. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me perguntar na próxima aula, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Tudo bem? Obrigada, Ercília. Tá bom. Tchau para vocês, boa Tá semana. bom, tchau, Ercília. Tchau, Obrigada. tchau. Você Até Até semana semana que que professora, vem. Se obrigada. cuida. tá, vocês também. Tchau, tchau. Tchau, Tá, obrigada. beijo. Tchau. Tchau. Cinco, oito,